Fala galera, Zaburima na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui. Olha só, a nossa série completa de Vestibulando na História. Já estamos entrando nas nossas aulas de História do Brasil. A aula passada falamos da expansão marítima europeia, ou as grandes navegações, também junto com a colonização da América Espanhola na montagem do sistema espanhol na América. Essa aula nós vamos falar, sabe o quê? Vamos falar sobre a montagem do sistema colonial português na América. Roda a vinheta, tamo junto! Bom, galera, é muito importante a gente pensar então que agora estamos falando também de História do Brasil. Agora começou a série da História do Brasil. Por isso que aí na playlist, na hora de você procurar, você procura lá a playlist História do Brasil. A playlist História Geral e tem a playlist História do Brasil. Obviamente que esse tema encaixa dentro da História Geral na Idade Moderna, dentro do tema das grandes navegações e a expansão marítima europeia. Agora, prioritariamente, estamos falando da nossa história, exatamente, a História do Brasil. Obviamente, né, que existe uma história pretérita a esta história, ou seja, a partir da chegada dos portugueses aqui, nós estamos definindo que é a história do Brasil colonial, certo? Ou seja, nós somos uma colônia de Portugal, mas existe também a história dos povos, né, nativos, ou chamados os povos que fundaram ou que criaram uma ideia do nosso território antes da chegada dos portugueses. Então nós temos sim uma história antes da chegada dos portugueses. Numa historiografia mais positivista, chamando história, né, pré-cabralina, ou antes da chegada de Cabral. A gente está fazendo então uma série mais voltada para o vestibular, então nós vamos falar sobre o período que houve a chegada dos portugueses. Então é a América, né, cabralina, é o início do Brasil colônia. Inicialmente, pessoal, nós dividimos a história do Brasil em 3 grandes períodos: Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Tudo bem? Dentro desse grande período chamado Brasil Colônia, que vai de 1500 até 1822, nós vamos dividir esse período em 5 grandes períodos, certo? No caso, nós vamos dividir em 4, mas tem um quinto aí. Vamos lá, olha só. O período pré-colonial, que vai de 1530 a 1534. Nós temos o período colonial, que vai de 1534 até 1822. Porém, esse período colonial, nós vamos dividir então em duas partes econômicas. A parte do período açucareiro, que pega lá do século XVI ao século XVII, e o período minerador, que pega todo o século XVIII. E aí, dentro do período colonial, temos a crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial começa lá entre o século XVI e XVII, mas o auge é o século XVIII e o século XIX. Praticamente tem várias revoltas que nós vamos chamar de revoltas nativistas e revoltas emancipatórias. E aí culmina com o último período, que é chamado de período janino, que vai lá de 1808 até 1821, que a gente fala da nossa independência. Então vamos então por partes. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a montagem do sistema colonial português. E aí então, pessoal, nós vamos dividir isso em pré-colonial, capitanias hereditárias e, né, os governos gerais. Estamos falando de uma maneira mais administrativa. Estamos falando de uma história administrativa, para depois falarmos da história econômica, que no caso seria a economia açucareira dentro desse período e também depois a economia mineradora. Então, vamos lá, vamos pensar a administração da América colonial portuguesa. Primeiro ponto a pensar o período pré-colonial. O período pré-colonial, pessoal, vai de mais ou menos 1500 até mais ou menos 1534. Vai do quê? Vai do descobrimento, entre milhões de aspas, lá o 22 de abril de 1500, até o início das capitanias hereditárias, que é 1534. Nesse período, o que você tem que guardar? O que é o mais forte? É as primeiras expedições, chamadas expedições de guarda-costa, expedições de averiguação. Ou seja, houve um desleixo português pelo encontro desse território, porque os portugueses estavam ganhando muito lucro com as Índias, então eles não queriam adentrar no território automaticamente. Então eles vinham para cá de vez em quando, montavam fortes e montavam as espécies de armazéns, que eram chamados de feitorias. As feitorias guardavam produtos que eles encontravam e nos fortes eles faziam uma espécie de defesa. Eles deixavam pessoas aqui, depois buscavam e depois voltavam, mas não havia uma colonização precisa. Nesse ponto, então, houve os primeiros contatos com os indígenas aqui do Brasil. E neste ponto, pessoal, há uma economia que vai nascer a partir do momento que os portugueses descobrirem o pau-brasil. Nesse ponto vai ter uma aula completinha que eu vou passar aqui em cima, que é a aula sobre
a economia do período pré-colonial, que é a economia do pau-brasil. Nesse ponto, pessoal, o pau-brasil, que aliás, né, é o elemento, né, é a matéria vegetal que vai dar origem ao nome do nosso estado, o Brasil. Inicialmente o Brasil era chamado de a Ilha de Veracruz, depois Terra de Santa Cruz e depois pau-brasil. Os indígenas chamavam de Pindorama este pau, né, no qual eles tinham, era uma madeira em brasa, por isso o nome, né, a ideia de pau-brasil. E aí então, nessa madeira, eles conseguiam ferver ela, tirar a tinta para atingir tecidos, e também era uma madeira de leira, uma madeira que dava para construir naus, dava para construir casas. Então criou-se uma economia, não que forçasse uma colonização, mas criou-se um processo de vir aqui de vez em quando para pegar o pau-brasil. E a forma que eles encontraram, os portugueses, para poder então pegar, colher, cortar, carregar o pau-brasil, foi a exploração da mão de obra indígena. Ainda não escravizada, mas em forma de troca. Nós vamos chamar isso de escambo. O escambo é a ideia de que eles ofereciam para os indígenas aí, né, algumas quinquilharias, né, coisas velhas, coisas antigas, mas que para os indígenas eles viam como essenciais, como espelho, como relógio, como amuletos. E aí os indígenas então indicavam e também permitiam que os portugueses levassem um pau-brasil. Os portugueses vendiam essa madeira lá na Europa. Como havia muito contrabando do pau-brasil, porque outras nacionalidades também começaram a atacar esse território e começaram a tentar pegar esse pau-brasil, os portugueses criaram então o chamado estanco. O que é o estanco? É o monopólio português da exploração do pau-brasil. Então se outras nações levassem pau-brasil lá para a Europa que não fosse portuguesa, eram vistos como contrabando. Os franceses são os mais safadinhos, os que mais faziam a coleta do pau-brasil em forma de contrabando. Então nessas idas e vindas, pessoal, houve algumas tentativas de colonização, mas nunca foram tão efetivas. Até que, né, um militar, aí chamado Martim Afonso de Souza, ele então fundou uma vila aqui na região de São Paulo, no litoral paulista, que é a Vila de São Vicente, onde começou então o processo de colonização, o nosso primeiro processo de colonização na Vila de São Vicente em 1532. Tem aula completinha aqui, pessoal, sobre a fundação de São Vicente e o início aí das chamadas capitanias hereditárias, tá? E aí nesse ponto, pessoal, o governo português já estava começando a pensar outras maneiras de tentar explorar o território. É aí que eles começaram, já com uma experiência anterior, uma experiência lá na região das ilhas do Atlântico, que os portugueses descobriram nas grandes navegações, Açores, Cabo Verde, e aí então eles fizeram uma experiência da produção de açúcar lá e também uma experiência de incentivar particulares a vir para cá, que é o que nós vamos chamar de capitanias hereditárias. E aí as capitanias hereditárias abrem a porteira para a colonização, para vir para cá, explorar o território, explorar a terra e fazer a produção do açúcar. O açúcar, pessoal, que nós vamos ter uma aula completa para falar sobre isso, que é a economia açucareira, já era um produto conhecido pelos europeus, porque vinha da Ásia através das navegações, e os portugueses decidiram produzir isso aqui no Brasil. Mas para fazer isso, sem tirar a mão do bolso, o governo português então incentivou particulares a querer pegar essas terras no Brasil para então fazer a produção do açúcar. É aí que iniciou a ideia de capitanias hereditárias. Ou seja, as terras do Brasil foram doadas para particulares e eles iam vir para cá para fazer a produção do açúcar, tá? Então foram delegadas essas terras a uma nobreza, não uma nobreza riquíssima, mas uma nobreza que queria então investir nisso. E nesse ponto então, né, eles vão fazer o processo de exploração do território a partir da produção açucareira. Tá? Nesse ponto, as 15 faixas de terras que vão ser chamadas de capitanias hereditárias tinha como lógica, aquele que recebia a capitania, recebia por direito. E nesse ponto assinava um documento chamado de as cartas donatárias. Então era o direito dele, o direito da posse, o direito da exploração, o direito de cobrar impostos das pessoas que eles trariam para cá. E também eles assinavam um documento chamado de cartas forais. Nas cartas forais, pessoal, eles tinham os seus deveres. Os deveres de explorar o território, o dever de pagar imposto para coroa e o dever de ocupar e também de fazer esse território virar. Era muito importante esses dois documentos. Por isso que há um termo, tá, que a gente usa para os capitães hereditários das donatárias. O sistema de capitanias, pessoal, só foi abolido no Brasil em 1759, lá no governo do Marquês de Pombal. Mas durante esses primeiros anos da nossa ocupação, ela foi feita para poder incentivar as pessoas a vir para cá. Não foi um grande sucesso, das 15 capitanias, inicialmente só 2 prosperaram, que foi então a capitania de São Vicente, aqui em São Paulo, e a capitania de Pernambuco, lá na região do Nordeste. Por que essas 2 deram certo e por que as outras faliram? Então são umas ideias assim, vamos isolar. Por que aquelas não deram certo? As que não deram certo, elas faliam por causa de algumas questões. Por exemplo, má administração.
Isso é muito importante. Eles faliam porque tinham muita hostilidade dos indígenas. Lembra que no período pré-colonial, os indígenas estavam ali ainda não atacando tanto os portugueses. Por quê? Porque eles viam que os portugueses não vinham para ficar. Agora, com as capitanias, eles estão entendendo que está tendo uma ocupação do território. Eles passam a atacar os portugueses. E nesse ponto, então, você vai ter então a hostilidade dos indígenas nas capitanias e por isso elas não conseguem prosperar. E também tem a ideia, pessoal, de que a distância com a metrópole, a ideia que está falando de Brasil, está falando de lá de Portugal, criou-se um lógico de um distanciamento muito grande e que se você não fizesse uma boa administração, você faliria. A capitania de São Vicente, aqui no litoral sul de São Paulo, ela prospera porque ela foi dada para o Martim Afonso de Souza, que era um militar e que já tinha a sua experiência nas expedições de guarda-costa. Então ele defende muito bem esse território e então ele consegue então frear a hostilidade indígena. E lá no Nordeste, na região de Pernambuco, né, o nobre chamado Duarte Coelho consegue fazer uma boa administração, ele tinha muita grana, ele consegue então virar a produção açucareira lá, e é o grande sucesso das capitanias, é a produção nordestina, a produção de Pernambuco. Tudo bem? Nesse ponto então você tem um desenho do que é as capitanias hereditárias. Bom, passado alguns anos, o que acontece? Houve a necessidade do governo português até que fim, né, vamos pisar lá no Brasil, porque as capitanias estavam ficando muito autônomas. Desta forma vai surgir o quê? Os governos gerais. Os governos gerais, pessoal, é o início da presença do governo português aqui no Brasil. Lembra que na aula de formação da América Espanhola, ou a montagem do sistema colonial espanhol, os espanhóis já vieram direto montando vice-reinados. O Brasil só vai ter um governo aqui, de fato, em 1549, no primeiro governo geral. Então demorou literalmente 50 anos para os caras virem para cá. E aí então nós temos os 3 primeiros governos que são muito cobrados em questões de vestibular e de concursos, que é então os primeiros governos gerais. Temos uma aula completa também, tá, pessoal, de governos gerais aqui no nosso canal História Vida. Mas o que se deve guardar? Guardar os principais nomes dos 3 primeiros governantes. Vamos guardar então o nome de Tomé de Souza, o primeiro governante que chegou aqui em 1549 e governou até 1553. É ele que fundou lá em 1548, né? Ele vai então desenhar em dezembro de 48 e vai estar aí no papel em 49, a fundação de quem? De Salvador, a nossa primeira capital. Então, um centro político na região do Nordeste. Por que Nordeste? Próximo da região que estava prosperando na produção açucareira, que era o Nordeste. Então, a fundação de Salvador, ele trouxe o primeiro bispado para o Brasil, né? Você tem então aí a ideia, né, de que o bispo Sardinha veio para cá para formar um bispado na aliança com a igreja. Você tem também a ideia de que ele trouxe as primeiras levas de escravizados da África para cá. Então, é o início aí da grande escravização de negros, justamente por causa de que os caras queriam utilizar a mão de obra deles na produção do açúcar. Você tem também na ideia de que Tomé de Souza, pessoal, ele é visto como o organizador, o organizador do sistema de exploração através da presença de Portugal aqui no governo geral. Bom, Tomé de Souza morre e é substituído por quem? Por Duarte da Costa. Duarte da Costa vai governar de 1553 até 1558. Não deu muito certo o governo de Duarte da Costa, porque foi o momento mais forte da aversão indígena contra a presença portuguesa. É no período que tem a Confederação dos Tamoios, que passa a atacar muito sistematicamente os portugueses. E é também no governo de Duarte da Costa, pessoal, que há a primeira grande invasão estrangeira aqui no nosso território. Nós vamos fazer uma aula sobre isso, tá? E os franceses fizeram a França Antártica, aqui na região do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Você tem lá entre 1555 a 1567 a formação desse governo chamado de França Antártica, que azedou bastante aí, né, a presença dos portugueses na região do Rio de Janeiro, tá? E aí então o Duarte da Costa, por ser um má administrador, sofrer essas hostilidades indígenas, não ter bom relacionamento com os capitães hereditários, ele é retirado do governo. O primeiro impeachment do Brasil começa aí, tá, pessoal? E aí então vem aí, né, o chamado Mendes Sá. O Mendes Sá vai fazer um governo mais coeso. O Mendes Sá vai governar de 1558 até 1574, e nesse ponto então, pessoal, nós vamos ter a ideia de que ele vai ser uma espécie de reorganizador. Ele traz escravos que vêm da África para poder então contemplar os capitães hereditários. Ele vai então trazer os jesuítas, né? Os jesuítas já tinham vindo um pouco antes, mas é um dos padres jesuítas mais conhecidos daí da história de São Paulo, que é o padre José de Anchieta, que atuou bastante na pacificação dos tamoios, aqueles índios que estavam revoltados contra a presença dos portugueses.
franceses. E também, né, pessoal, é no governo do Mendes Sá que tem a expulsão dos franceses, na chamada Guerra contra os Franceses. Eles são expulsos em 1567. E o sobrinho militar, sobrinho do Mendes Sá, o Estácio de Sá, foi definidor para a expulsão dos franceses. Aliás, o sobrinho Estácio de Sá, junto com o Mendes Sá, eles acreditam aí a fundação do Forte São Sebastião do Rio de Janeiro, que é o embrião da formação do que depois vai ser a cidade do Rio de Janeiro, lá em 1565, na expulsão dos franceses. Tá? O Mendes Sá depois morreu em 1572, desculpa, né? E aí a gente tem um momento, que é um momento lá de Portugal, que é a morte do rei português Dom Sebastião, que morreu lá em 1576. Esse rei português é o último aí da dinastia de Avis, aquela dinastia que colocou Portugal nos mares. E ele morreu sem deixar herdeiro. E aí então, né, desde muito tempo, né, desde a guerra dos castelhanos contra os portugueses na Revolução de Avis, que os espanhóis querem dominar o território português. E aí o poderoso rei espanhol, Felipe II, ele vai unir a coroa portuguesa com a coroa espanhola na chamada União Ibérica. E então é o fim dos governos gerais, é o momento em que a Espanha vai administrar o território português aqui na América, e é um dos momentos mais difíceis aí para os portugueses, porque é o momento que teve maiores ataques de outras nacionalidades não portuguesas e também não espanholas no nosso território. Por exemplo, a grande ocupação holandesa, que nós vamos falar na nossa próxima aula, tudo bem? Então, nesta aula, pessoal, nós traçamos a montagem do sistema colonial, falamos então sobre o pré-colonial, falamos sobre as capitanias hereditárias e falamos sobre os governos gerais. Bom, pessoal, nessas aulas resumões, né, nossa saga até o dia do vestibular, né, vestibulando na história. Clica, compartilha, ativa o sininho para receber notificações. Vem com a gente. Até mais.